Manuel Maria da Silva, o nosso Cantinho de Jesus. Essa semana está sendo dedicada às festividades. Hoje, dia 17 de agosto, é de fato o aniversário do nosso Cantinho, completando 72 anos de exercício no bem. O Cantinho de Jesus nasceu da simplicidade em exercer a caridade. Mantém-se simples até hoje. Como diz o ditado popular, não se mexe em time que está ganhando. E de simplicidade, todos nós viemos nos alimentando por aqui. Seus tarefeiros podem ainda trazer em sua alma a ferida da vaidade. No entanto, as tarefas aqui exercidas em favor dos necessitados guardam de base a humildade, a simplicidade na ação. Com uma reunião pública por semana, estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, o que nos permite colocar em prática a fidelidade aos ensinamentos da doutrina dos Espíritos, conforme o codificador realizou na França. O socorro entre os seus tarefeiros, pelos próprios tarefeiros, é recebido por aqui com toda discrição e satisfação, como irmãos que se amam e se respeitam, entendendo que as provações que cada um precisa passar, sem olvidar da caridade, do amor, em estender a mão. Com 26 reuniões mediúnicas por mês, vamos nos socorrendo por meio do exercício da mediunidade, que une os dois lados da vida. Entre outras tarefas, há as de assistências e o grupo musical. A cada um que fazem e fizeram do Cantinho de Jesus essa realidade, a nossa eterna gratidão. Quem é esse que obscurece meus desígnios com palavras sem sentido? Cinge-te os rins como herói, interrogar-te-ei e tu me responderás. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Disse-me, se é o que sabes tanto. Quem lhe fixou as dimensões? Se o sabes, ou quem estendeu sobre ela a régua? Onde se encaixam as suas bases, ou quem assentou sua pedra angular entre as aclamações dos astros da manhã e os aplausos de todos os filhos de Deus? De que lado mora a luz e onde reside as trevas? Livro de Jó, capítulo 38, versículos de 2 a 7 e o 19. E nas vibrações dessa leitura, entoamos a nossa prece inicial. Senhor, Pai de eterna bondade, permita que as atividades, um dia iniciadas nesse lugar, percorram o caminho do teu amor, que é eterno e a todos nos reúne. Fazei de nós servos fiéis no cumprimento de sua vontade. Que assim seja. Para melhor elevarmos nossas vibrações, contamos com a harmonização musical desse casal que há muitos nos encantam com suas canções. O Cantinho de Jesus recebe com todo carinho Bento e Marília. Sejam bem-vindos à família Cantinho de Jesus. Obrigado. E boa noite. Hoje, quando o sol se foi, deixou o meu coração desejando um cantinho pititim, cheio de amor, onde o vento maestrando fizesse a gaia cantar e o riacho primoroso, venturoso, viesse passar. Margeadinho de flor, cada um
emoção cantasse, cantasse, e envolvidos na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Quando estou triste, minha alma está cansada. Quando problemas fazem o coração pesar, então eu paro no meio do silêncio, até que venha ao meu lado sentar. Quando estou triste e minha alma está cansada, quando problemas fazem o coração pesar, então eu paro no meio do silêncio, até que venha ao meu lado sentar. Deus me levanta para alcançar montanhas, Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre seus ombros, Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Deus me levanta para alcançar montanhas, Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre seus ombros, Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar. No perfume das flores, na harmonia das cores, e no ar que murmura o teu nome ao rezar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa e no sol a brilhar, a sombra que abriga na brisa amiga, na fonte que corre ligeira a cantar. Te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia eu posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo, eu posso cantar. Escondido tu estás, no verde das florestas, nas
Na sombra que A abriga, sombra que abriga, na brisa amiga, a brisa amiga, na fonte que a fonte que corre, corre, ligeira a ligeira cantar. a cantar. Obrigado, Senhor. Obrigada, querido. Obrigado. Muito obrigada por a gente se reencontrar através do vídeo, que a gente está com saudade, né? Das pessoas e do cantinho tão bom, tão amoroso. Que Deus abençoe a todos. Até um próximo, se Deus quiser, frente a frente. Bem próximo. E que Deus abençoe até o Valdir, viu, Tati? Obrigada, Bento e Marília. Nem fala de saudade, mas é muito bom receber vocês aqui nesse cantinho e ouvir tão elegantemente, tão docemente a voz de vocês aquecendo os nossos corações. Então, muito obrigada por enaltecer ainda mais nossa modesta celebração. E com o coração fiel aos sentimentos enobrecidos de amor, recebemos nosso amigo André Fonseca, que dará voz nessa noite a Jó, nos apresentando o livro de Jó do Antigo Testamento. André Fonseca, seja muito bem-vindo ao Cantinho de Jesus. Obrigado, é um prazer estar aqui, mais um aniversário do Cantinho de Jesus, essa casa que vem abrilhantando mesmo o movimento espírita belo-horizontino. Nós vamos trabalhar hoje o livro de Jó, né? São 42 capítulos que tratam da dimensão do ser humano pleno, o Jó rebelde versus o Jó paciente. Entendendo a formação desse livro, nós vamos entender também a nossa caminhada dentro desse grande processo ascensional de almas ainda inquietas, buscando um plano de equilíbrio, harmonia e paz junto aos nossos corações. Mas para iniciar, muitos veem nas programações das casas espíritas a análise do Antigo Testamento por base da chave interpretativa da doutrina dos espíritos. E o porquê disso, muitos se perguntam. E aí, colocando as palavras de Kardec, principalmente nas questões 626, 628, junto aos espíritos, e no começo da Revista Espírita de 1858, nós entendemos que a doutrina espírita, como uma chave interpretativa já conhecida do Novo Testamento, também tem os recursos adequados para tirar desses pequenos pontos trazidos nas inúmeras sociedades antigas de renovação e paz, porque nós, da doutrina dos espíritos, nos propomos a releitura não só do Evangelho de Jesus, mas também a todos os ensinos clássicos da humanidade. Um Bhagavad Gita, um Ramayana, os diversos escritos búdicos trazem para nós também parcelas da verdade superior. E aí a leitura e o estudo do Antigo Testamento também traz pontos necessários de abertura e compreensão desses textos antigos. Então, não um processo inventado pelas criaturas aqui encarnadas nesse momento histórico em Belo Horizonte, mas sim uma proposição dos espíritos superiores, da chave interpretativa da doutrina dos espíritos na leitura das sociedades antigas e dos livros clássicos da humanidade. Mas começando o livro de Jó, porque a caminhada é gigantesca, de 42 capítulos, eu vou dar uma grande panorâmica, começando com a formação desse livro, que é uma formação mista, não é um livro que foi escrito de uma forma única, mas é um livro construído a partir de diversas tradições. Nós temos 2000 anos antes da era cristã, já diversos contos, folclores sobre a presença de um herói justo no planeta Terra, que muitas vezes não é agraciado pelos deuses, e parte numa grande teodiceia, num grande caminho de renovação e regeneração, até se tornar-se feliz ao final da história. Então, nós temos poemas mesopotâmicos falando sobre o herói decaído, o herói justo, honesto, reto e fiel, mas que não é agraciado pelos inúmeros deuses mesopotâmicos. E aí, a história de Jó bebe nessas fontes primeiras, nesse folclore mítico. E a grande pergunta é, o livro de Jó é constituído e foi feito por judeus? Porque no começo do livro de Jó,
a destinação e mesmo a construção tem um personagem específico, que é Jó, o personagem principal, que não é judeu, é um edomita, né? É um ser lá da Arábia, né? Daquela zona mais desértica ali daquela região. E aí nós vamos ver que Jó, um edomita, um ser rico, próspero, que trabalha com fidelidade e temor a Deus, é trazido a um processo de dor e sofrimento a partir de uma reunião na corte celeste em que o adversário, o opositor, a figura do Satã, né, nós vamos fazer uma leitura alegórica disso, pede para Deus para poder testar Jó. E aí a grande pergunta do livro de Jó, além da humanidade que se expressa, dores e sofrimentos humanos que todos nós passamos, é: a verdadeira religião realmente existe? Ou a religião é somente interessada? Será que eu tenho que ser rico, próspero, para que eu acredite que Deus está a meu favor? Ou será que entre as dores, dificuldades, desarmonias, desafios do mundo, eu consigo me colocar ainda fiel, honesto e sincero no propósito da renovação? Então essa é a grande chamada, o justo tratado mal dentro da vida. Nós vamos lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente entrar nesse componente do livro de Jó, que aquela grande mensagem, né? Se fosse homem de bem, né? Teria morrido. É a mesma fala quanto a Jó. Jó, digno, honesto e sincero, é levado ao máximo de dor e sofrimento, para que se mostre fiel na construção de um movimento interno de leitura mais refinada e requintada, para chegar ao estado de felicidade final. E aí vocês vão ter que entender como foi formado o livro. Então, esse mito, esse conto alegórico, esse folclore das diversas regiões daquele ambiente que chega a constituir a mensagem e a história de Jó, é o capítulo 1 e 2 e o último capítulo. Quais são esses 40 e tantos 40 capítulos do meio aí? Como foram formados? Os 3 diálogos com os 3 amigos da onça, né? Que nessa história também tem 3 amigos da onça, né? Elifaz, Bildad e Solfar. Os 3 amigos que também são provações para Jó. Jó quer se reerguer, Jó quer entender melhor os processos nos quais está passando. Mas os 3 amigos religiosos tradicionais tratam de sepultar e falar que ele, na realidade, é um grande justo. Ele que nunca percebeu o tamanho da sua injustiça e agora Deus só retorna para ele o que ele havia plantado no seu caminho. Então, nós temos no livro de Jó esse primeiro momento que trata dessa lenda folclórica do Jó paciente, o Jó que recebe as dores da vida e não se fica abalado, comovido com isso. Ao final, esse Jó ressurge em estado de felicidade. E no meio do livro nós temos o Jó rebelde, o Jó que se rebela com Deus, aquele, de acordo com os comentaristas, o escrito antiteológico, aquele que lê a figura do pai criador como um pai castigador, punitivo, parcial, que não consegue compreender as leis do universo. Então nós vamos entendendo a estrutura e entendendo também como ocorre o processo de desvelamento do ser, de um processo de felicidade e harmonia aparente, passo por dificuldades e desafios existenciais para que eu possa acordar por dentro. E nesse processo de autodescobrimento e autotransformação, me torna um ser feliz ao final, em patamares mais ampliados de felicidade. Não mais gozos e prazeres mundanos, mas a felicidade de ser fiel a um propósito evolutivo superior dentro mesmo desse planeta Terra. Mas por que essa visão tão cética e dura do Antigo Testamento? O que aconteceu naquele momento histórico do povo de Israel para que eles construíssem um livro como esse? E aí a explicação é, essa primeira parte, o final, nesse conto folclórico, é escrito na época dos reis, né? Ali mais ou menos pelo ano 1000 antes da era cristã, e era um momento em que essas tradições existiam, e então só foi colocada também junto ao povo de Israel. Mas esse intervalo do meio do Jó rebelde foi uma construção pós-exílio da Babilônia. Então, o que significou o exílio da Babilônia para o povo de Israel? Reinado, Davi, Salomão,
processo de divisão do Reino do Norte e do Reino do Sul, Jeroboão, Roboão, passagem do tempo, assírios invadem, levam parte do Reino do Norte, depois babilônios invadem o Reino do Sul, também levam principalmente a elite da cidade de Jerusalém. Um processo de destruição, dor, sofrimento. E aí aqueles que se consideravam seres especiais na criação, filhos maiores de um pai criador parcial, que vinculava a eles a herança do mundo, agora destituídos, mortos, sofridos, levados ao cativeiro, começam a reler essa história de vida. Eles sabem que Deus se apropria e direciona os destinos da terra, e continuam acreditando nisso. Mas a grande pergunta que eles fazem no exílio é: o porquê de tanta dor e sofrimento se nós só queremos ser filhos desse grande pai e levar a mensagem de renovação para o mundo? E aí é o momento de transição. É o momento do ser que passa a pensar: por que a dor aparece para mim nesse momento histórico? Por que eu, um ser honesto, fiel, gentil, agradável, caminho pelo planeta Terra tentando fazer o melhor possível, e mesmo assim Deus deixa que aconteça tudo de ruim na minha existência? Então essa é a mensagem central desse grande livro de Jó. E como eu disse, é a mensagem da miséria humana e também da redenção humana, a partir da apropriação dos nossos próprios valores, a partir do desdobramento desse mundo interior num processo de autoconhecimento. Então, se o primeiro momento é muitas vezes de fidelidade, fé, passar pelas dificuldades sem quedas, o momento dos diálogos com os amigos da onça é aquele que nós nos descobrimos, né? E mostramos o nosso verdadeiro interior. Então, o contexto é esse. Eu vou tentar explorar agora a estrutura para que vocês possam entender todo o dinamismo desse livro. E aí, o mais interessante do livro de Jó é que ele é mostrado como se fosse um grande drama teatral, né? É como se fosse uma grande novela, né? Então, tem diversos atos. Por isso que eu estou dividindo ele dessa forma. Tem esse primeiro ato, que é Jó aparece em cena, ele é um rico edomita, fiel às tradições, um próspero em termos familiares, filhos que alegram seus dias, riquezas materiais, mas chega um segundo ato em que Deus se encontra na corte celeste e há a figura do adversário, e Deus aponta para a terra, para o seu discípulo e servo Jó, e fala para o adversário: olha só como Jó é tão fiel. Olha como ele tem fé, olha como ele é honesto, sincero, temente às leis superiores do universo. E o adversário faz uma grande aposta com Deus, que é a seguinte: será que em dificuldade ele é a mesma pessoa? Será que em sofrimento ele continua sendo honesto, paciente e sincero com as criaturas? E aí a aposta feita, aposta vencida pelo diabo, porque Deus oferta para o adversário uma proposta de cada vez mais provacionar o espírito de Jó dentro do planeta Terra. E as provações são diversas, né? Primeiro, morte dos filhos e morte e perda de bens materiais. Então, eu perco o que há de maior valor dentro da minha vida. Eu perco os meus filhos, né? Perda de entes queridos, eu perco todas as posses que eu tinha. Então, nesse primeiro momento em que ele é colocado numa condição de perda de bens materiais e perda de família, ele ainda se mantém estruturado num campo de fé e de harmonia. Mas é óbvio que o opositor aparece novamente. Ele resistiu a esses primeiros embates, que está por fora, não está doendo nele na realidade. Ele está olhando para as coisas e é meramente uma dor moral. Mas será que com dor física ele não cede? E essa aposta, de novo, Deus cede para a figura do adversário, que se coloca como alguém que propõe para Jó agora uma doença física, uma doença de pele. E o mais interessante, segundo a tradição de Israel, que uma doença de pele, além da dor física, é a dor moral do isolamento. Quem lembra da condição dos rancenianos e daqueles adoentados de pele no Novo Testamento sabem disso. Aquele que tinha uma doença de pele, segundo o Antigo Testamento, ele tinha que buscar o sacerdote responsável para avaliar ele. Avaliando ele, se ele tivesse alguma dificuldade, ele era isolado da comunidade. Então, perda de entes queridos, perda de bens materiais, perda agora
da saúde física, perda do convívio humano. Mais à frente, não satisfeito com isso, e aí é algo que a gente tem que ler com carinho no livro de Jó, mais 2 proposições para a queda de Jó. Quais são? Sua esposa se rebela, vê doença, vê morte em família, vê perda de bens materiais e propõe para Jó: amaldiçoa esse Deus. Esse Deus não merece respeito. Alguém que nos trata com tamanho desrespeito não merece um plano de tamanha respeitabilidade. E Jó trata a mulher como se fosse uma louca, né? Ainda resiste a essas induções da perversidade, da maldade humana, da loucura, da insânia, de não conhecer as leis superiores, e fala para sua esposa para se apartar dele. Além da esposa, o 4º desafio, né? Se a gente for pensar, perda dos bens mais queridos, perda de saúde física, a esposa também em dificuldade, rebelada, e o 4º desafio é a chegada dos 3. Elifaz, Bildad e o Solfaz. 3 companheiros também vindo da Arábia, que propõem para Jó um processo de leitura da parte teológica à época, a partir do dogma da retribuição. O que é o dogma da retribuição? O dogma da retribuição funciona dessa forma. Se eu tenho riquezas terrestres, é porque Deus gosta de mim. Se eu não tenho riquezas terrestres, é porque Deus não gosta de mim. Se eu tenho riquezas terrestres, é porque eu estou fazendo tudo certo. Eu sou um ser virtuoso dentro do planeta. Mas se eu não possuo riquezas terrestres, é porque eu não faço nada de certo. Eu estou extremamente equivocado. E a perda dos bens materiais é só um sinalizador dos meus equívocos como ser humano dentro desse planeta. Como vocês veem, uma proposta bem cruel, né? Além das dificuldades materiais, a pessoa tem que ouvir que é um perdido dentro da existência, em termos morais, em termos espirituais. Porque essa proposição teológica de época era a dominante. Então, nós vamos compreendendo esses passos dessa grande novela de Jó como um passo de transformação também no nosso mundo interior. Porque também nós passamos por dificuldades e desafios. Também nós perdemos a fé. Também nós, muitas vezes, somos pacientes, mas muitas vezes nos rebelamos com a proposta das leis superiores. Quando planejamos a nossa reencarnação lá no mundo espiritual antes dessa, escolhemos o melhor propósito em termos evolucionais, para as minhas necessidades serem sanadas, em formação de novas habilidades e faculdades, no mundo, eu como espírito imperfeito, em provas e expiações. Se formos imaginar o livro de Jó, corresponde bem com essa teoria, principalmente contida no livro Céu e Inferno, do arrependimento, da expiação e da reparação. E como nós estamos num processo de desenvolvimento contínuo, cada vez mais tentando desvelar esses elementos ocultos e sombrios do nosso mundo interior. Porque Jó se considerava honesto, fiel, sincero. Mas a grande pergunta que fica nesse parte do meio do livro de Jó é: será que Jó é mesmo fiel? Será que ele é mesmo sincero? Porque os 3 amigos não são, de forma alguma. Mas será que Jó não aprende nessa grande caminhada de diálogos contínuos com os 3 novos elementos internos que ele até então não havia vislumbrado? É essa a grande dinâmica do livro de Jó. Um processo de desvelamento consciente de novas potencialidades e de novas faculdades. Porque Jó passa por 3 diálogos, muitas vezes revoltado, querendo esganar lá os 3 amigos. Mas, apesar disso, ele tenta entrar na linha dinâmica de reflexão daquele momento e se apropriar dos seus reais valores. E aí, depois desses 3 diálogos, ele vai entrar onde a Tatiana fez a leitura lá do 38, o aprendizado da sabedoria. Eu sou um homem, mas as leis divinas vão além da minha condição humana. E mais à frente, para finalizar esse autoencontro do espírito Jó, ele encontra-se frente a frente com Deus. Ele vê a Deus, como se fosse um Moisés mesmo. Deus surge numa nuvem, numa tempestade diante dele e conversa com Jó. E conversando com Jó, é óbvio que o Jó vai tirar satisfação, né? Porque uma vida tão ordinária, eu tinha uma vida boa, depois a vida foi horrorosa. Como é que eu faço para transformar essa existência? E aí, as leis universais são ampliadas nas concepções da visão direta de Jó de Deus.
Porque um dos versículos interessantes desse livro de Jó é essa visão frente a frente junto a Deus. É ver a Deus. Está lá também no Livro dos Espíritos, né? A 244 de O Livro dos Espíritos. Quando os espíritos poderão ver e compreender a Deus, que é uma condição na classificação dos espíritos de ascensão espiritual. Eu amplio a minha concepção existencial, eu amplio a minha visão das leis do universo, eu entendo como funciona todo esse elemento orgânico estruturado num cosmos equilibrado, em que o Pai Criador põe a criatura para um processo consciente dentro do campo da matéria, e aí cada vez mais eu vou compreendendo e ampliando as minhas concepções da lei maior, da lei divina ou natural. E aí, felicidade ou infelicidade, só para lembrar, né? 614 do Livro dos Espíritos, a felicidade é uma construção de um ser que foge às leis divinas, às leis do universo. E a felicidade é aquele ser que se adequa às condições ambientais. Se na tristeza, tristeza, na alegria, da melhor forma possível. Então, essa grande dinâmica, essa grande novela do livro de Jó, eu vou tentar desdobrar e tentar verticalizar, porque 42 capítulos é bem difícil, mas a história vocês conhecem. Então, primeiro momento, felicidade no campo da matéria. Segundo momento, perda, dor, sofrimento, angústia, condição humana. Nós nos utilizamos de estruturas materiais que acabam, envelhecem, deperecem, morrem. O sofrimento é inerente à condição humana. Além disso, um diálogo de desdobramento de potencialidades. Eu começo como um ser sofrido e revoltado, mas conversando com outros seres que querem o meu mal, porque os 3 amigos querem o mal de Jó. Apesar disso, eu começo a ver algo diferente dentro de mim, e algo diferente nessa grande caminhada ascensional. Começo, então, a entrar num piso de sabedoria. E qual que é a verdadeira sabedoria? A sabedoria verdadeira, a sabedoria humana, a sabedoria divina. Como diz Paulo lá na primeira epístola aos Coríntios, nos 3 primeiros capítulos, a nossa proposição é de enxergarmos a vida como seres espirituais. Não seres de matéria, mas seres espirituais encarnados, utilizando de forma temporária as estruturas materiais. Mas a grande proposição é de ascensão, um vetor ascensional de gravitação em torno da unidade divina, como as pessoas gostam lá da 1009 do Livro dos Espíritos, na fala de Paulo o Apóstolo. Nós temos que cada vez mais gravitar em torno da unidade divina, em justiça, ciência e amor, deixando para trás a condição de ignorância, a condição de desamor, de ódio, e a condição de não mais nos vincularmos a esse Pai Criador. Então, a nossa proposta é de cada vez mais fazer o caminho de retorno à casa do Pai. Se eu passo por prazeres e gozos fáceis e gosto mesmo das alegrias do mundo, agora é hora de ter prazer e gozo com os prazeres da alma. Como é difícil ter prazer, por exemplo, em implementar uma nova virtude. Hoje eu estou mais paciente do que ontem, e eu vibro com isso. E a grande proposição do livro de Jó é essa, porque é um processo de aparente queda, abertura de consciência, aprendizado no campo da sabedoria, a sabedoria divina que aponta para o alto, encontro com a divindade, conexão, afinidade, sintonia, para que eu possa me instituir como um ser feliz realmente. É essa a grande condição evolucional do ser aqui nesse planeta Terra. Múltiplas reencarnações nós gastamos para construir um estado de ânimo interno, de equilíbrio, paz e felicidade. Mas as estruturas materiais a serem utilizadas com consciência por todos nós, seres encarnados, vai nos proporcionar um dia a condição de espíritos já puros, né? Não mais as paixões, não mais o domínio e a escravização da matéria, saindo do plano das reencarnações e nos encontrando, auxiliando todo o nosso trabalho, todos os nossos esforços para a obra da criação. Co-criadores em plano mais ampliado, como diz o Espírito André Luiz, no primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos. Então, essa grande jornada de ascensão e transformação de Jó é a nossa jornada. E aí eu vou trabalhar alguns pontos dessa grande jornada. Não entrei ainda na fala não, hein? Eu ainda vou entrar. Tá quase chegando a hora, né? Então, primeiro ato, vamos lá. Cena 1. Jó no planeta Terra. Rico, feliz e próspero. Quem que não quer essa vida? Né? Família bonita, agradável, bens materiais em excesso, tem tudo que ele queria ter, né?
uma esposa harmônica com ele, um casal harmônico, mas, né, chega um determinado momento de desenvolvimento, a cena corta e chega lá na corte celeste. A corte celeste tem a figura de Deus ainda num formato bem antropomórfico mesmo, do simbolismo do Antigo Testamento. É um ser, né, com formato humano, que recebe lá o opositor. E como nós devemos tratar essa figura do opositor? Uma figura, muitas vezes, mal entendida nas religiões tradicionais, e como nós podemos, com a chave espírita, transformar essa figura do opositor como uma figura das nossas viciações, das nossas imperfeições, das nossas limitações internas que nos aprisionam ao campo da matéria. Origem das tentações, caminho, verdade e vida. O que o Emmanuel fala lá? Ele fala que a grande dificuldade não são os arrastamentos externos, mas o meu fundo viciado e perverso. Eu tenho um fundo viciado e perverso, por isso eu caio. Por isso que eu entro em situação difícil. E aí, o grande plano de oposição de um ser encarnado e também do Jó, se a gente for pensar em termos alegóricos desse livro, é os movimentos internos de sua alma, suas viciações. Egoísmo, orgulho, vaidade. E aí, o opositor oferta para essa figura divina que está ali na corte celeste, ó, como eu falei, uma grande aposta, um grande desafio para o Jó. Ó, com felicidade até eu que sou mais bobo, né? Com felicidade até eu. Tira tudo. Tira bens materiais, tira família, tira tudo. E vê a reação dele para ver se ele vai continuar a mesma pessoa. E aí, como eu contei já para vocês, acontece isso. A retirada de diversos fatores de felicidade da vida de Jó e a proposição ainda de uma construção de fidelidade ao Pai Criador. Retira, só para vocês ficarem fixados, e é para a gente tentar verticalizar isso. Ó, primeiro ponto, então. Perda de bens materiais. Perda de posses. E aí, qual é a verdadeira riqueza? Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. A verdadeira riqueza está constituída pelas posses de matéria que eu tenho agora. A ambição e a vaidade é algo que eu tenho que cultivar na minha vida, em termos de posses materiais cada vez mais exaustivas para um ser que busca de forma inconsequente no mundo se projetar diante dos outros. E aí, o grande campo de reflexão é o quanto os bens materiais são importantes para mim. É óbvio que bens materiais nos trazem um padrão de conforto para que nós possamos projetar o campo da espiritualidade, quando somos conscientes. Mas quando não somos conscientes e somos alienados e escravizados ao campo da matéria, eu busco de forma constante, escravizante, mais ouro, mais ouro, mais ouro. Instruções psicofônicas, um relato de um banqueiro, né? Ele relata, o banqueiro desencarnado em Belo Horizonte, ele relata que após o seu desencarne vê tudo ouro. E ele adquire o toque de Midas. Tudo que ele toca vira ouro. Tudo que ele tenta tomar água vira ouro, ele tenta comer vira ouro, ele chega na igreja para rezar, o altar da igreja vira uma grande caixa registradora. E aí ele começa a entrar num estado de perturbação no mundo espiritual. Sobe ali onde é o Parque das Mangabeiras hoje, ele encontra um grande amigo que ele teve, que era o professor Cícero Pereira, que era um trabalhador da União Espírita Mineira. Nesse encontro, ele consegue desvencilhar um pouco e partir para um processo de transformação. Então, a grande pergunta nessa primeira perda de Jó é o quanto os bens materiais são importantes na minha vida. E o quanto eu devo trabalhar para não ser escravizado aos bens da matéria. Se eu perco hoje na pandemia, talvez um negócio que entra em falência, qual é a minha perspectiva e minha forma mental? A minha forma mental é a mente do Cristo, como diz Paulo de Tarso na Epístola aos Coríntios? Ou a minha forma mental é do homem material, do infantil espiritual, como Paulo também fala na Epístola aos Coríntios? Que Paulo trabalha com orgulhosos da comunidade de Coríntios, ele cita de forma direta. Vocês são imaturos espiritualmente. Eu falei o que vocês davam conta de assimilar, porque se eu falasse as verdades do universo, vocês não entenderiam nada. Então, o quanto eu sou escravizado aos bens da matéria? É a grande pergunta que a vida faz para Jó naquele momento, e a vida faz para todos nós nesse momento de hoje. Além de bens materiais, perda de entes queridos. E aí a grande reflexão é, para nós espíritas, a morte existe? A morte existe? É óbvio que nós vamos sentir a morte de seres queridos a nós por causa da saudade. Mas a proposição de entendimento é, se ele desencarnou, ele vai se encontrar agora no mundo espiritual por causa de necessidades que ele tinha de desenvolvimento e de progresso.
não mais era necessário no mundo entre os terrestres, mas agora deveria se encontrar no mundo espiritual para uma outra apropriação de conhecimentos, para um outro tipo de trabalho. E aí nós saímos do nosso egoísmo enquistante. Esse parente é meu, não é meu. Ele está junto comigo, ele é alma autônoma e liberta, buscando um processo de desenvolvimento consciente como todos nós. Ele esteve conosco nessa vida, mas pode não estar nas próximas. E aí nós temos que abrir o nosso plano consciencial quanto a isso. Então, perda de entes queridos. A grande reflexão para Jó é, e aí, o que é a morte? E será que existe mesmo morte, Jó? Além disso também, uma outra perda, bens materiais, a questão dos filhos que morrem, uma outra perda é o serviço pela esposa como um pirado, um doido. Né? Porque a esposa começa a falar, ó, nós perdemos nossos filhos, nós perdemos nossos bens. Como você continua louvando um pai que castiga a gente de forma tão bruta? E aí a grande pergunta para o Jó e para nós mesmos é, dentro das dificuldades, das perdas existenciais, das pessoas considerando você um alienado mental, você continua equilibrado também? Ou você caminha junto à multidão? Porque se você falar esse caso do Jó para a multidão, eles vão falar, nossa, eu revoltava com Deus na hora. Ia criar um estardalhaço, ia reclamar mesmo da vida. Porque reclamação, murmúrio, queixa, lamento é uma perspectiva de rebeldia contra o Criador. Jó não se coloca nessa faixa mental. Ele ainda se mantém fiel à proposição superior. E fiel a essa proposição superior, ele ascende em termos de entendimento e de compreensão das leis da vida. E não ouve sua mulher e fala para sua mulher que ela era considerada louca. A louca era ela, na realidade. Né? Então, perda dessa dignidade humana, ser visto como um grande alienado dentro da multidão, porque escolheu os valores espirituais para trabalhar dentro de si. É algo também que as pessoas da casa espírita passam muitas vezes dentro de casa, né? Às vezes a pessoa é o único espírita dentro de casa, tem que fazer cultos no lar escondido dentro do banheiro, porque os companheiros que estão dentro de casa não aceitam a linha de pensamento que essa pessoa adota. Então, esposa complicada, então dificuldade dentro do lar é uma proposta também de desafio para o Jó. E o último desafio é o encontro, como eu falei, dos 3 amigos. Só antecipando a cena dos 3 amigos, que ao mesmo tempo é dor, sofrimento e angústia para o Jó, mas também é desvelamento e autodescobrimento. Começa a cena, como? Os 3 amigos chegam para o enterro do Jó. Né? E chegam para o enterro do Jó. Eu esqueci de falar também, tem a dificuldade da doença física também, né? Esqueci, pulei isso, vou falar da doença física também. Então, esses primeiros momentos de trabalho com o Jó, o adversário retorna lá, Deus fala, ó, isso aí tá muito tranquilo, né? É de fora, eu quero ver doer na pele, doer fisicamente. E aí ele recebe doença de pele, como eu falei, um padrão de isolamento, um padrão de dificuldade também, doenças físicas. Quantos de nós passamos por turbulência no campo orgânico e nos desesperamos? Porque uma coisa é dor física, o outro é o sofrimento que eu acrescento à dor física. A dor moral que eu acrescento na cruz a ser carregada da doença física. Muitos têm uma dificuldade orgânica que sabe, sim, que pode levar até o desencarne, mas, ao mesmo tempo, acrescenta dificuldade mental. A doença psiquiátrica também, da perturbação, da ansiedade, da angústia, de não se sentir querido dentro da vida, de se sentir preterido pela existência, de não se sentir amado por Deus. E é essa perspectiva do Jó também, que ele também consegue resistir, mas entrando no campo, como eu falei, do relacionamento com sua esposa e com os 3 amigos da onça, aí ele começa a ficar um pouco abalado. E o Jó paciente sai de cena, e no diálogo com os 3 amigos entra o Jó rebelde. O Jó revoltado, o Jó que quer pedir contas para Deus. O Jó que quer se encontrar com Deus face a face para perguntar por que eu sofro? E por que gente desonesta, injusta, arbitrária, para não falar pior, né? Muitas vezes prospera dentro do planeta Terra? É a pergunta de todos nós. Como eu falei, o preâmbulo desse encontro com os 3 amigos, eles já preparam para o desencarne do Jó. Né? O Jó está com a doença lá de pele,
e aí eles ficam 7 dias em silêncio. Um em frente do outro, 7 dias em silêncio. Um simbolismo que eles esperavam a morte de Jó. Elifaz, Bildad e o Solfaz esperam que Jó morra. Eles foram lá para ver a morte do Jó. Isso é amigo real ou amigo da onça, né? O amigo real é aquele que se coloca diante de nós e junto de nós, num campo de relacionamento, nos ofertando possibilidades de crescimento. O amigo real é aquele que encontra conosco e sente prazer de estar junto de nós, mas ao mesmo tempo, quando vê que nós desviamos do caminho de compreensão e entendimento mais ampliado, também nos alerta para retornarmos a um padrão de maior equilíbrio. Então, todos nós temos amigos reais e amigos imaginários. Amigos, pseudo-amigos, que muitas vezes nos atrapalham um grande caminho de desenvolvimento da nossa alma. E aí ele faz o Bildad e o Solfaz são esses grandes representantes, cada um deles com uma característica específica. O Elifaz é aquele que adota o padrão do senso comum, né? Ele fala tudo que é do senso comum. É a mesma coisa do atendimento fraterno na casa espírita. A pessoa fala que está sofrendo, o que o outro fala? É assim mesmo. Você acha que a pessoa vai ficar feliz ouvindo que é assim mesmo? Você acha que ela vai se sentir compreendida ouvindo o que acontece dessa forma? Doutrina espírita amplia a concepção e entendimento do ser. Doutrina espírita amplia horizontes. Doutrina espírita explica, a partir do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quais são as causas atuais das aflições, quais as causas anteriores das aflições, como bem e mal sofrer. Como eu posso sofrer, muitas vezes, num estado rebelado, revoltado e doentio, piorando a situação, ou posso sofrer e tentando compreender qual que é a mensagem, qual que é a linguagem da doença dentro da minha vida. Se eu passo por dificuldades nesse momento, aflições maiores, o que a vida quer dizer para mim? O porquê de passar por essas circunstâncias? O porquê dessas pessoas apareceram na minha vida e me machucaram? O porquê de separações, litígios, conflitos e dores? Porque aí eu aponto para dentro de mim mesmo. E apontando para dentro de mim mesmo, eu vejo, eu sou difícil, muitas vezes eu me coloco nos relacionamentos de uma forma ambígua, orgulhosa, egoísta, querendo que o meu ponto de vista prevaleça, querendo que a minha leitura egoísta de mundo seja a principal. E aí, não há jeito de formar relacionamentos saudáveis dessa forma. Se eu não me coloco num plano de intercâmbio, de troca, de amizade, de fraternidade, eu fico isolado, na minha posição cristalizada. E aí é um processo de descristalização do Jó. Teve felicidade, teve harmonia, teve riquezas, mas agora olha a partir de outro prisma. Aliás, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo já fala sobre isso. Se eu tenho bens materiais, para que serve minha posição dentro do planeta como encarnado? Para auxiliar no progresso humano, no meu progresso individual e no progresso das criaturas. Se eu me coloco como alguém sem nenhuma posse, treinamento de obediência, de resignação, de me colocar pronto para a vida, vivenciando da melhor forma possível no plano de aceitação. E é essa a proposta para Jó a partir daquele momento. O encontro com os amigos só cria um processo de cisão interno para que a semente do amor possa ser semeada junto ao seu coração. Porque muitas vezes dor e sofrimento é que abre os sulcos na nossa alma para que as sementes do amor possam ser cada vez mais implementadas no solo da nossa vida. E a partir do nosso cuidado, elas possam florir no aprendizado verdadeiro do campo do amor e da amizade. Então, nós vamos compreendendo cada vez mais que muitas vezes encontrar com desafios difíceis, encontrar com problemas, encontrar muitas vezes com imperfeições e limitações nossas próprias, é processo de libertação, não de aprisionamento. Eu gostava quando o Honório falava nos estudos do Apocalipse, ele falava que os anjos do Apocalipse, na realidade, são mensageiros da revelação em base de dor e de sofrimento. É a lei de destruição que agora fala pra gente assim, ó, hora de mudar, hora de transformação. Você já desenvolveu, progrediu, evoluiu, chegou no ponto máximo de apropriação de determinado fator dentro da sua vida? É hora de criar, então, no seu plano mental, que as laçadas e as espirais evolutivas têm que chegar no ponto máximo e depois você tem que ter a habilidade de pular logo acima, não deixando a curva baixar. E aí nós vamos entendendo que a dor e o sofrimento nos estimulam um processo de crescimento consciente. E aí, como eu disse, o Elifaz é a figura do senso comum.
Eu chego, a pessoa fala, sofrer é assim mesmo. É dessa forma mesmo. Não tem jeito de mudar. Deus quis assim. Deus quis assim mesmo? Ou será que nós temos que ler a partir da 115 de O Livro dos Espíritos, né? Que a progressão dos espíritos, do simples e ignorante a um processo mais complexo e ampliado, se dá a partir da construção das nossas próprias forças. Vontade e experiência. Vontade implementada numa construção de bondade, harmonia e paz no meu mundo interno e, ao mesmo tempo, experiência. Passar por múltiplas experiências dentro da vida para me tornar um ser melhor. E aí, Deus vira um Pai Criador bondoso que me oferta, sim, possibilidade de crescimento. Só basta olhar para dentro de mim. E, cada vez mais, abrir o meu campo interno para que as potencialidades e faculdades surjam nesse grande campo da existência da vida. Então, ele é o cara do senso comum, o cara vinculado à multidão. Humildade é o religioso tradicional. É o religioso a lá Jerusalém. Eu tenho sempre uma regrinha para explicar por que aconteceu isso. É aquele que quer adivinhar no atendimento fraterno, estou tentando trazer para o nosso mundo, que é a casa espírita, quer adivinhar o porquê que o outro está sofrendo. Eu não sei nem por que eu estou sofrendo, quanto mais por que o outro está sofrendo. O outro está sofrendo e ele vai ter que desvelar de dentro de si o porquê do sofrimento, o que ele vai ter que fazer em termos estratégicos para sanar esse sofrimento um dia. Não eu que vou saber. Eu só oferto uma nova visão de vida das leis espirituais, a partir da leitura da terceira revelação do plano da verdade, da doutrina dos espíritos. Isso é o máximo que nós podemos fazer. Mas o processo de autodescobrimento e transformação surge da própria pessoa. Então, o ele faz é o religioso tradicional. Ele pega o livro, né? É aquele que consulta o livro para falar para as pessoas, né? Não, na lei não pode isso. Não, na lei pode isso. Não, isso aí você pode fazer. Não, isso gera sofrimento. Não, isso não gera sofrimento. Porque a grande leitura em conjunto dos três era: o Jó é um ser desonesto, o Jó é um ser vulgar, e ele está escondendo da gente na realidade. Ele está fingindo de bonzinho. E como ele está fingindo de bonzinho, nós não conseguimos descobrir o padrão de sofrimento que ele possui nesse momento. E será que nós fingimos de bonzinho ou será que nós damos conta de fazer isso mesmo nessa existência? Porque se a gente for pensar na classificação dos espíritos, nós olhamos para outra criatura e não tem jeito da gente avaliar se ela passa por provas ou expiações. Pode ser expiação, mas pode ser prova. E se for só prova? E se for um processo de habilitação dentro da vida? E se esse sofrimento tremendo que ela não está conseguindo administrar seja um momento de habilitação do seu ser? E não seja um retorno do seu passado espiritual? E aí nós vamos compreendendo os conceitos de Kardec dentro da leitura e decodificação do Antigo Testamento. E aí nós vamos compreendendo melhor essa estrutura de conhecimento que a doutrina nos traz para que possamos desmembrar esses ensinos do Antigo Testamento num plano de pontos necessários para a nossa reforma interior. Então, ele é o religioso tradicional, que tem que ver o código, né? E o terceiro elemento, talvez seja o mais agressivo de todos e o mais cruel, é o solfaz. O solfaz é o fanático religioso. Ele acredita que Jó é desonesto, acredita que o Jó, quando era rico, ele defraudou inúmeros pobres, ele merece sofrer mesmo. Ele está sofrendo? É isso mesmo, você merece sofrer mesmo. E aí nós vemos na fala desses três companheiros um profundo padrão de crueldade, de seres que se colocam numa leitura tradicional da religião, mas não desenvolvem o campo da religiosidade. O campo da religiosidade é o processo nosso de conexão a partir da comunicação do nosso mundo interno com o Pai Criador. É a lei da adoração de O Livro dos Espíritos. Eu aprendo a adorar ao Pai a partir do coração, não de forma repetida. Eu não leio o Livro dos Espíritos para decorar as questões, mas eu tento compreender como as questões e os princípios filosóficos da doutrina dos Espíritos permitem que eu tenha uma vida mais feliz, mais harmonizada. Porque a nossa grande dificuldade hoje na Casa Espírita é essa: tentar transformar teoria em prática de vida. Porque nós da Casa Espírita ainda passamos por separações, por dores, por brigas, por conflitos. Nós andamos na rua muitas vezes xingando as pessoas. Muitas vezes nos colocamos como donos da verdade e criamos dificuldades nos diversos relacionamentos, dentro do trabalho voluntário, ou mesmo dentro de casa. E aí a grande pergunta que nós devemos fazer é:
o que a doutrina espírita traz para nós em termos de religiosidade integral, e não a religiosidade que o Jó conheceu naquela época, que é a religiosidade interesseira. Porque o opositor mostra para ele essa grande pergunta: ó, Jó, você é interesseiro ou não é? 895 de O Livro dos Espíritos. A maior das imperfeições qualquer, interesse pessoal. Quando eu estou vinculado ao meu interesse pessoal, eu posso estar fazendo trabalho voluntário na casa espírita, mas eu quero projeção, status dentro do trabalho. Eu quero ser o mais visível dentro daquela estrutura. E eu não entendo e esqueço de desenvolver dentro de mim o campo do amor. Porque só aquele que aprende a se amar, aprende a amar o próximo, desenvolvendo esses elementos de caridade. Ele faz, né? O Bildad e o Solfás não tinham nenhum amor no coração. Eram religiosos tradicionais clássicos, cristalizados no ódio e na crueldade. E cristalizados no ódio e da crueldade, não tiveram a mínima pena de Jó. E aí eles fizeram 3 diálogos com Jó. O primeiro deles, eu já antecipei, trata o que é a verdadeira religião. Jó, sem nada, quem você é sem nada na vida? Desnudo, você é quem você é realmente. Né? A sua essência transparece. E aí nós vamos entender que a verdadeira religião é aquela que nos coloca num estado de conexão e sintonia com o Pai Maior. É aquela que nos coloca em conexão com as obras da criação, é aquele que nos coloca em conexão com os nossos irmãos em humanidade. Esse é o primeiro desafio lançado a Jó, por seus 3 amigos importunos. Né? E aí, você exercita a verdadeira religião dentro da vida? É uma imagem, uma pergunta para nós também dentro da Casa Espírita. Como eu me comporto dentro da Casa Espírita? Capítulo número 1 do livro Opinião Espírita, mensagem de André Luiz. Para nós fazermos de forma sistemática uma autoavaliação. Conhecendo a doutrina espírita, eu estou melhor dentro de casa? Eu estou melhor em termos de imperfeições que eu tinha antigamente, agora eu estou conseguindo trabalhar de forma melhor? Eu estou melhor no campo social, eu estou melhor dentro do meu trabalho? Se não estou, é hora de rever a sua estada dentro de uma casa espírita. Então, primeira fala, qual é a verdadeira religião para nós nos dias de hoje? Eu realmente me vinculo de sentimento e coração a essa grande construção que é a doutrina dos espíritos? É uma pergunta boa para os dias de hoje. Com certeza é desafiadora, viu? A segunda pergunta e o segundo diálogo com os 3 amigos da onça, né? É a construção da questão do ser justo ou injusto. Né? E aí, os justos são penalizados dentro da vida. Os injustos ganham recompensa. O porquê disso? O Pai Criador se vincula auxiliando os injustos e não auxilia os justos. O porquê dessas condições? Não, pulei de novo, hein? É o segundo diálogo, não é isso não. Né? Esse é o terceiro. O segundo, sabe qual que é? Crítica à religião. Eu acho que é tão difícil que eu fiquei com medo de falar. Fiquei com vergonha. E é porque adoção de padrão crítico dentro de casa espírita e dentro do campo religioso. Porque Jó fala para os companheiros que estão lá: eu quero me encontrar com Deus, expor o meu problema, dialogar com ele, entender o porquê que ele está me punindo. Porque eu não vejo nenhum motivo nessa vida para eu ser punido. Então é visão crítica no campo da religião. E aí a pergunta que nós fazemos para os dias de hoje: eu possuo uma visão crítica dentro da doutrina que eu professo? Ou eu ainda estou naquele atavismo do meu passado religioso, das religiões formais, em que só há frequência à casa espírita, mas não há desenvolvimento de sentimento, emoções e pensamentos novos? Porque transformar o ritual da missa no ritual de sentar numa exposição espírita e tomar o passe é muito fácil. E aí a grande leitura é: eu adotei um padrão crítico em termos de religiosidade, em termos de religião verdadeira? Eu sou crítico quanto nas estruturas mesmo da codificação, a partir do Livro dos Médiuns, que fala para todos nós, para não criar processos idolátricos com médiums, nem dirigentes, nem expositores? Será que eu analiso todas as mensagens mediúnicas, seja de Chico, de Divaldo ou qualquer um dos médiuns, com uma visão crítica de vida? Esse talvez seja um padrão mais difícil de adotar um pensamento kardeciano, né? O estrito senso do Livro dos Médiuns.
Claro que nós sabemos que o padrão de fidelidade das mensagens é altamente produtivo em termos de sintonia, afinidade com os grandes espíritos do planeta Terra. Mas, ao mesmo tempo, Kardec afirma para todos nós: avalie a mensagem. Avalie a mensagem e mais, veja se é produtivo para a sua vida. Não abra a mensagem de forma aleatória e acredite que aquilo ali foi feito para você. Pode ser, como pode não ser. E aí, padrão crítico. O que eu tenho que me desenvolver? O que eu não tenho que desenvolver? Lembrar que, de acordo com a conclusão do Livro dos Espíritos, no item 6, o mais importante da codificação espírita não é o padrão fenomenológico, mas é a filosofia que a doutrina espírita carrega. Princípios filosóficos que ampliam a concepção existencial. Só a gente pensar no contexto histórico. Os indianos têm contato com a reencarnação desde sempre. Têm contato com a lei de causa e efeito desde sempre. Em compensação, é um dos países mais desiguais de todo o mundo. Ainda o padrão da mulher sendo vilipendiado, maltratado, subjugado de forma agressiva. É um dos países que tem mais violência contra a mulher. Né? Ainda uma leitura ainda de castas, de elementos considerados impuros em termos sociais. Então, a grande pergunta é, a partir da leitura do livro de Jó, o que eu faço com a religião que eu professo, com a filosofia de vida que eu digo que eu estou seguindo? Eu amplio a minha concepção existencial ou eu continuo fazendo as mesmas coisas do meu passado religioso? Eu sou um padre reencarnado dentro da casa espírita, um pastor protestante, ou sou um espírito liberto? Lembrar a herança histórica. É engraçado, esse contexto histórico da doutrina espírita tem sempre que ser relembrado. A doutrina espírita bebe nas fontes iluministas do século XVIII, bebe nas fontes de um Voltaire, de um Diderot, de um D'Alembert, de um Rousseau. Esses seres auxiliaram também na obra da codificação. Esses seres trouxeram uma ampliação a partir de verdade e progresso, auxiliando os espíritos também no campo religioso a uma nova construção, em que a pirâmide ali que o Emmanuel coloca no Consolador fica bem estruturada. Religião, ciência e filosofia. Então, a pergunta para o Jó, né? E do Jó para os seus amigos. Eu vou tratar Deus a partir de aspectos não só de fé, mas de racionalidade. Eu sou justo. Por que sofro no mundo? É óbvio que eu não vou sofrer calado. É óbvio que eu vou tentar compreender quais são as fontes do meu sofrimento. Entendendo quais são as fontes do meu sofrimento, eu acabo descobrindo o caminho da minha libertação. São as 4 nobres verdades búdicas, né? A primeira nobre verdade, existe sofrimento. A segunda, se existe sofrimento, ele tem uma causa. A terceira, se existe sofrimento, tem uma causa, então também tem jeito de eu construir felicidade. Como construir o padrão de felicidade até que eu construa e chegue o padrão de ser feliz. A partir das 8 nobres propostas de Buda, o falar reto, a ação reta, o pensamento reto. Construção de virtudes dentro da vida. Então, a dinâmica de Jó, de pensar de forma científica o seu aspecto religioso, é importante para nós também nos dias de hoje. E aí a chave espírita permite essa apropriação. Além disso, agora eu chego no terceiro. Justos e injustos, né? E aí, quem é justo, quem é injusto no planeta Terra? Eu me considero um justo. Por que eu sofro? Porque eu sofro, tem uma causa. Onde está essa causa? Como eu falei do capítulo 5, se não está aqui nessa vida, está em outra existência. Mas será que, estando em outra existência, como eu faço para sair dessa grande embrulhada que eu fiz nas inúmeras vidas? E aí, a grande reclamação do Jó é: eu olho para o mundo e eu vejo gente muito mau caráter ganhando as coisas, e eu não ganho nada. E eu sou infeliz, e eu sofro, e eu me desequilibro. E aí, vocês vão vendo que é um caminho de desconstrução interna do Jó, de um olhar preconceituoso, dogmático e cristalizado. Alguém que se estruturava lá na leitura, felicidade só existe com prosperidade material. Quebra isso. Né? Outro ponto também, o injusto é maltratado pelo grande senhor dentro da vida e o injusto, né? Esse padrão, aquele ser justo é tratado bem, o injusto é tratado mal pelo Senhor. Mas aí ele começa a relativizar isso e entender que não. Pode ser que eu seja honesto, sincero, fiel ao propósito evolutivo, mas passe por dificuldades dentro da minha vida. O sofrimento, como eu falei, é inerente à estrutura humana. Então, esses 3 diálogos permitem para o Jó que se veja por dentro e se transforme como ser.
Mas aí chega o campo da sabedoria que a Tatiana já adiantou, fazendo a leitura, né? O campo da sabedoria é aquela fala poética do livro de Jó, que fala que Deus é maior do que tudo. Deus é o grande Pai Criador. Cria a natureza, cria os animais, cria os mares, cria todo o universo. Um universo equilibrado, organizado, um cosmos em que a criatura terrestre é colocada para um processo de pleno desenvolvimento. E aí eu vejo a grande estrutura universal em termos de equilíbrio e mesmo de estruturas mais ampliadas, e me considero muitas vezes um ser muito pequeno. Mas nessa dimensão de me considerar um ser muito pequeno, cada vez mais eu vou tentando abrir o meu olhar para as leis do universo. 619 do Livro dos Espíritos fala um pouco isso. Quem é aquele ser capaz de compreender as leis do universo, as leis de Deus? O homem de bem é aquele ser que busca a compreensão dessas leis. Então, o homem de bem, o ser que se torna um ser moralizado, ou o cientista também do campo da matéria. Ele também busca também, porque ele busca compreender as leis do planeta, as leis da física, da geologia, da geografia, as leis da biologia. E aí nós vamos compreendendo que a abertura das leis divinas se dá para todos nós, seres encarnados e desencarnados, no tempo correto. É um estado de maturação interior que o ser acaba retirando as escamas dos seus olhos e observando o mundo de uma forma mais ajustada. Nós, construindo um outro olhar dentro da vida, ao mesmo tempo criamos um padrão de sintonia e afinidade com as grandes forças desse universo. Sintonia e afinidade, que eu digo no padrão lá, quem quiser estudar, no livro Roteiro. Tem uma página para sintonia e outra para afinidade. Sintonia, nós estamos aqui nesse momento, trabalhando diversas reflexões de cunho espiritual. Talvez o nosso padrão mediano durante a vida não é esse, que nós estamos agora aqui em estado de laboratório. Mas eu sintonizo com faixas superiores de conhecimento e entendimento do universo. Mas a sintonia temporária. Após nós desligarmos aqui o vídeo, eu vou para o meu campo de reflexões, depois de algum tempo, nós esquecemos o que foi dito. E aí, a sintonia volta na nossa mediana. Mas a grande proposta da doutrina dos espíritos é transformar sintonia em afinidade. A sintonia, que é algo temporário, tem que transformar em evolução gradativa para que eu me transforme num bom espírito. Para que o predomínio do mal na minha existência, o predomínio das paixões, se transforme agora num espírito bom, que não mais há o predomínio do mal, mas o desejo de fazer o bem. O controle sobre determinadas paixões. E aí, nesse padrão de afinidade com os espíritos bons dentro desse planeta Terra, eu me torno um homem de bem, um homem melhor. Então, é a conquista da sabedoria, vendo a grandeza do universo e vendo a nossa pequenez, abrindo os horizontes num campo de visão espiritual. Mas, mostrando esses padrões de grandeza do universo para Jó, chega o penúltimo momento. O penúltimo momento é que ele aprende, amplia os seus conhecimentos das leis universais e encontra com o Pai Criador. Se vocês podem ver, é a mesma estrutura, por exemplo, da parábola do filho pródigo, né? Um distanciamento, uma perda, um afastamento da divindade, um cair em si, um acordar, um olhar para dentro, um começo de ascensão espiritual para um reencontro com o Pai. E aí o Jó se encontra com o Pai e aí o Pai Criador, nessa figura alegórica, começa a destrinchar alguns pontos para ele. Primeiro, sobre a limitação humana. Nós somos seres ainda limitados. Nós somos seres perfectíveis. Nós nunca vamos ter perfeição absoluta. Nós vamos melhorando no tempo. Mas a perfeição absoluta, o grande padrão de perfeição universal, só o Pai Criador. É aquela imagem que Kardec constrói no livro A Gênese, né? Do processo de ascensão espiritual, na questão de observar os horizontes do futuro como uma grande montanha. Se eu estou no sopé da montanha, eu não vejo muita coisa à frente. Mas quanto mais eu ascendo espiritualmente, eu me encontro num ponto da montanha, que eu vejo todo o horizonte. E na perspectiva alegórica de Kardec, o único ser que está no topo da montanha é Deus. Só ele tem conhecimento de todas as estruturas do universo, das leis e como nós vamos reagir diante dessas leis. E Jesus, todo mundo faz essa pergunta, que essa pergunta é polêmica, né? Jesus, o Cristo planetário nosso, para essa estrutura planeta Terra, mas inúmeros Cristos planetários, nos inúmeros orbes dentro desse universo. Seres que se constituem como espíritos puros,
mas também que ambicionam, na escala dos espíritos puros, outros trabalhos e outros aspectos dentro da obra da criação. E aí nós vamos compreendendo que esse encontro com Deus frente a frente é passar no olhar também de Paulo de Tarso, lá no capítulo, acho que 13 da primeira Epístola aos Coríntios, quando ele fala da sublime dinâmica da caridade, ele fala: a partir da sublime dinâmica da caridade, não mais olharei a Deus como enigma, né? Mas agora, frente a frente, face a face. Contato, o contato que se dá olho no olho, né? É o contato de conexão. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um na figura do Cristo e também na figura de Deus. Mas, ao mesmo tempo, também, Jesus projeta em nós, a partir dos seus ensinamentos, também vocês podem ser um com o Pai algum dia. Continue a caminhada ascensional, continue se transformando, que um dia a sintonia se transforme em afinidade. O mal se transforma em bem. A perspectiva doentia, egoísta, materialista, se transforma em um processo de espiritualização da nossa alma. E aí Jó se encontra frente a frente com o Pai Criador, como na leitura lá do Pentateuco mosaico, em que Moisés se encontra frente a frente e não olha na face de Deus, por causa do temor a Deus. E aí, aquele momento de sofrimento inicial, o processo de maturação, crescimento, evolução, se transforma em sabedoria e encontro real com a divindade. Encontro da divindade se dá em dois aspectos em termos filosóficos, né? No plano transcendente e no plano imanente. O Deus que reside em nós, o plano da nossa consciência, que agora consegue cada vez mais ajustar a sua vontade à vontade superior. O plano transcendente, as leis universais que coordenam esse universo, e eu me ajustando de uma forma apropriada a todas essas leis. Lei do trabalho, lei de adoração, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, de amor e caridade. Não só leis físicas do planeta, mas também as leis morais a serem implementadas em termos de instrução no meu campo interior, mas também agora de educação moral. Transformação dos caracteres, das características internas na formação de um homem novo. Como é difícil sair do Jó rebelde e revoltado para um Jó esperançoso, um Jó harmonizado, um Jó feliz. Como é difícil deixar para trás as estruturas do homem velho, as estruturas carcomidas da vaidade, da ambição, da cobiça, da dificuldade, do plano de oposição, do plano de reação, do plano dual, né? O plano terrestre é o plano dual. Como é difícil sair desse plano de dificuldades para projetar no plano da unidade, vivenciando o amor. Mas é o grande programa espiritual para todas as nossas almas. E é o processo de transição do Jó que tem a felicidade da matéria, do Jó que sofre para abrir a mente, do Jó que depois se encontra no plano de sabedoria, espiritualização do seu ser, encontro com Deus, sintonia e afinidade, para o último momento dessa grande novela, né? O último momento é retorno da felicidade, porque no último capítulo o Jó tem de volta filhos, prosperidade material e também uma condição boa dentro do mundo. Num grande simbolismo, né, de retorno, de utilização de bens, quando na abundância, quando na escassez, mas guardando um padrão de fidelidade ao Pai Criador. Guardando um padrão de harmonia interior. Se de posses, harmonia interna. Se sem posses, harmonia interna. Se doente, harmônico por dentro. Se com saúde, também harmonizado. E aí as circunstâncias e os desafios não me levam de roldão, mas eu construí fortaleza moral. Eu instruí e construí as estruturas do reino de Deus junto ao meu coração. Porque o reino de Deus é construído com os tijolos da virtude. Mais paciência, mais compaixão, mais tolerância, mais amor, mais fraternidade, mais solidariedade. Uma orientação específica para que possamos construir essa grande morada da alma, como dizia Teresa d'Ávila, né? A morada da alma que nós, cada vez mais, criamos esse templo interior que se vincula às forças superiores da vida. Então, a Teodicéia do Jó foi contada, 42 capítulos de forma rapidíssima. Não quer dizer que mas não tem que ler o livro também, hein? Vamos lá, vamos ler os 42 capítulos para quê? Entender e tentar compreender num plano reflexivo. E aí, minha vida também é desse jeito. E aí, o Jó está dentro de mim, o Elifaz está dentro de mim, todos eles, o Bildar, o Solfás, todos esses personagens estão dentro de mim.
eu tenho que cada vez mais trabalhar eles, para que eu possa me tornar sempre um ser melhor a cada dia. Para nos tornarmos esse Jó feliz do final, né? Equilibrado, harmonizado com as leis superiores da existência. Então, acho que eu já roubei 1 minuto de vocês, eu não quero roubar mais tempo. Um grande abraço para todo mundo. Tomara que a grande história de Jó seja também interessante para todos vocês. Talvez o livro mais diferente de todo o Antigo Testamento e também de toda a Bíblia, né? Porque é o ser que se bate com Deus. Né? É isso aí. Grande abraço. Obrigada, Andréa, por ter aceito o nosso convite gentilmente. E muito bom aprender com os nossos convidados. Essa noite, realmente, você deixou um ensinamento assim, fantástico de transformação, né, de possibilidade de transformação da nossa alma. Tenho certeza que cada espírito aqui presente, dos dois lados da vida, recebeu o seu estudo como um presente primoroso à nossa casa, que se consolidará em nós à medida que colocarmos em prática. É assim, né? Evangelho é feito de vitamina D. Depois de tomá-la, é necessário se expor ao sol para absorver seu poder. Então, desejamos a todos que, depois do conhecimento compartilhado, a gente precisa colocá-lo em prática, cada um a seu modo. E as celebrações continuam pelas noites dessa semana, às 20 horas. Amanhã, teremos o livro dos Salmos, com Reuber Cota. Quinta-feira, o Pentateuco Mosaico, com Simão Pedro. Sexta-feira, o Patriarca Abraão, com Afonso Chagas. E sábado, em horário especial, às 17 horas, Jacó e as tribos de Israel, com Elerson Santos. Em todos os dias, contaremos com a apresentação artística durante a harmonização musical. Convide um amigo, venha celebrar conosco. E para fechar a celebração da noite, dos 72 anos de Cantinho de Jesus, convidamos o nosso irmão e amigo, Nestor, para a prece final. Muito bem. Nós queremos agradecer ao André pelos ensinamentos que nos trouxe hoje e agradecer também ao Pai Misericordioso, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, por estarmos dentro dessa bendita doutrina consoladora que nos leva ao crescimento necessário para o qual aqui estamos. Rogamos a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, que continuem conosco para que possamos realmente fazer cumprir tudo aquilo que programamos ou que prometemos fazer nesta vida. É uma grande felicidade nossa de podermos comemorar 72 anos de Cantinho de Jesus, dos quais de 45 a 50 anos estamos nós militando nessa casa de amor, nessa casa de caridade e nesse lar que às vezes nós não transformamos. Queremos também aproveitar a oportunidade de agradecer pelo centro estar chegando ao nosso lar através dessa tecnologia moderna, dessa coisa maravilhosa, e que esses espíritos estão trabalhando em nossos lares, e em nós também, para que possamos fazer cumprir tudo isso que o Jó fez e que tentou fazer. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, muito obrigado por tudo que recebemos e que temos recebido nesta vida, neste período tão difícil de uma pandemia que assola o mundo, da desunião, dessa transformação que está por acontecer, onde rogamos de sempre luzes e bênçãos
para todos nós, para os dirigentes de todos os países, para os trabalhadores da área da medicina, para que possam descobrir os medicamentos que realmente vão melhorar a pandemia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, companheiros espirituais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, hoje, agora e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o espaço. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Livra-nos, Senhor, de todos os males, porque o nosso reino, o poder e a glória para todos sempre por isso. Nós estamos com Jesus, Jesus conosco está. Nós estando com Jesus, contra nós ninguém estará. Muita paz, muito equilíbrio em nossos corações. Obrigado.